Armadilha da Felicidade vai começar a apresentar algumas práticas da terapia de aceitação e compromisso para trabalhar alguns conceitos que são importantes. O capítulo 5 tem o nome Lançar âncora e o autor começa apresentando uma metáfora, pedindo que o leitor imagine que está num barco, quase chegando ao porto, e aí ouve no rádio que tem uma tempestade se aproximando. O objetivo é ancorar o barco no porto seguro e estável, mas diante de uma tempestade se aproximando, talvez o melhor que possa ser feito é lançar âncora ali aonde a pessoa está naquele momento. E isso não vai fazer a tempestade parar, nem a tempestade diminuir, nós não vamos ter controle sobre a tempestade, mas a gente vai conseguir manter o nosso barco firme até que a tempestade acalme. E essa é uma metáfora muito legal para a gente pensar quando a gente está no meio de uma tempestade emocional, seja raiva, ansiedade, tristeza. É como se a gente estivesse sendo arrastado por uma correnteza. E lançar âncora vai ser uma maneira de trazer a nossa atenção, de fixar a nossa atenção no aqui e no agora. Então não tem a ver com fugir ou ter controle sobre aquilo, mas de trazer um pouco mais de consciência, de clareza para o momento presente, para que a gente possa fazer escolhas mais assertivas e mais coerentes com a gente naquele momento. Então tem uma coisa bem interessante que o autor vai trazer, é que é possível criar estabilidade mesmo dentro da instabilidade. O que muitas vezes vai aumentando e piorando a maneira como a gente se sente é porque a gente fica tão imerso, né, tão ensimesmado, tão voltado para a nossa própria experiência que a gente não consegue olhar para fora, que a gente não consegue lembrar ou trazer a atenção para aquilo que a gente considera importante. Então, uma habilidade muito importante que o autor vai trazer é a habilidade de perceber e nomear as experiências internas, sejam pensamentos, sejam sentimentos. Essa habilidade de nomear, de dar um nome, ela é importante porque a gente começa a ter mais clareza do que a gente está pensando ou sentindo. Ah, isso aqui é ansiedade, eu estou notando a ansiedade aqui, eu estou percebendo que o meu pensamento está me dizendo isso, né? Essas são algumas maneiras de a gente falar sobre as nossas experiências internas que já garante um desprendimento entre nós e aquilo que a gente está pensando ou sentindo. Então, quando eu digo eu estou notando a ansiedade, ou estou notando esse pensamento, ou a minha mente está me dizendo isso, eu já me descolo um pouco da minha própria experiência e já consigo olhar com um pouco mais de clareza para isso. Isso é muito importante, porque quando a gente percebe e nomeia os nossos pensamentos e sentimentos difíceis, a gente reduz o efeito que isso tem sobre o nosso comportamento. Pode parecer uma coisa bem simples, mas quando eu digo, por exemplo, eu sou ansiosa, é quase como se eu assumisse aquilo, né, como um self, uma identidade minha. Mas quando eu digo assim, nossa, eu estou notando uma ansiedade, eu já dou um passo para fora daquela experiência. A mesma coisa que o exemplo que o autor traz no livro é se eu, né, digo eu sou um perdedor, parece que eu sou realmente aquilo que o meu pensamento está dizendo. Agora, quando eu consigo dizer, nossa, eu percebo que a minha mente está me dizendo que eu sou um perdedor, isso também já vai proporcionar um espaço entre o pensador e o pensamento, né? E aí essa distância é útil para que a gente possa reconhecer aquele pensamento como um pensamento e não uma determinação sobre quem eu realmente sou. E aí o autor vai trazer três passos para lançar âncora, né? E aí o primeiro deles é reconhecer seus pensamentos e sentimentos, nomeá-los. O segundo, conectar-se com o seu corpo. E o terceiro, envolver-se naquilo que você está fazendo. Sobre reconhecer os pensamentos e sentimentos, o autor também faz uma comparação com crianças pequenas. Na infância, a gente tem uma curiosidade natural sobre as coisas, né? Sobre o mundo. A gente olha de uma forma curiosa, com encantamento para um pássaro, para uma flor, para uma lagarta, né? E coisas que às vezes os adultos mal percebem. E ele traz essa curiosidade, né? Essa habilidade como algo importante também sobre as nossas experiências internas, que a gente possa ser mais curioso sobre o que o nosso pensamento, sobre o que as nossas emoções estão nos dizendo aqui e agora, né? Com essa habilidade de reconhecer e nomear aquilo que a gente está sentindo e pensando.
O segundo, que é sobre conectar-se com o seu corpo, é perceber no aqui e agora como é que está o seu corpo físico, né? Então, perceber as partes do corpo, às vezes aquelas que a gente nem lembra que existem, como por exemplo a sola do pé agora, né? A temperatura do corpo. E de uma forma bem gentil fazer alguns movimentos, né, com o corpo que também nos permite trazer a nossa atenção para o aqui e para o agora. Então, notar a respiração, perceber às vezes a temperatura corporal, sentir os pés no chão, as mãos apoiadas, se mexer um pouco, qualquer coisa que possa lembrar-nos, né, de que nós estamos aqui e agora, neste momento. E aí também a capacidade de trazer e reconhecer, né, o aqui e o agora. Então, notar o que está acontecendo ao nosso redor, cores, sons, formas, né? O que está à nossa frente, o que os nossos olhos conseguem enxergar, o que nós conseguimos ouvir. Eu gosto de pensar que essa é uma maneira de que é um lembrete de que a dor ela pode estar aqui, mas que nós também estamos, né? Nós é que estamos sentindo aquilo naquele momento. E muitas vezes a dor emocional, ela reflete também na maneira como o nosso corpo está. Então, às vezes a gente fica mais tensionado, né? Às vezes a gente fica com uma postura mais fechada. Então, quando a gente traz essa atenção para o nosso corpo e para o aqui e agora, para o ambiente, a gente também vai trazendo uma postura mais aberta para a vida e nos conectando mais com o momento presente. E aí, talvez, se você faz essa prática, você pode esperar que o resultado final dela seja começar a experimentar um sentimento de bem-estar. E, na verdade, não é esse o objetivo. Lembre que o objetivo da prática não é também nos esquivarmos do desconforto. Então, eu vou trazer para vocês alguns objetivos dessa prática de lançar âncora. Ter mais clareza sobre os nossos comportamentos, para que a gente possa agir de uma forma que é mais eficaz quando na presença de pensamentos e emoções desconfortáveis. Interromper também aqueles movimentos para trás, aqueles que nos afastam da vida que a gente quer construir. Lançar âncora é uma estratégia prática de cultivar presença diante de desconforto, presença também diante da vida, sem precisar ficar na luta, né? Então é como se a gente abandonasse um pouco a luta. É uma prática, e quanto mais a gente pratica, mais natural isso vai se tornando e mais a gente consegue exercitar essa atenção no aqui e no agora. O autor também vai trazer algumas situações que são úteis, né? A gente praticar essa estratégia de lançar âncora. Então, quando qualquer tipo de tempestade emocional se manifesta, quando você quer parar a preocupação, a obsessão ou a ruminação, quando quer interromper qualquer tipo de comportamento autodestrutivo, quando é difícil se concentrar ou se envolver naquilo que você está fazendo, quando sente que você está lento, letárgico ou se desligando, quando se perde constantemente em pensamentos e sentimentos, sempre que seu corpo começa a travar ou congelar, quando surgem memórias angustiantes ou traumáticas, quando surgem fortes desejos ou impulsos viciantes, sempre que quiser sair do modo acatar ou lutar.